A fumaça preenche o céu, a cabine treme como se fosse se despedaçar, tiros traçantes passam pelas asas, linhas vermelhas, brancas e laranjas subindo em direção a ele. Aoki Kenji segura o manche com as duas mãos enquanto força seu Zero em um mergulho íngreme. Abaixo dele, ficando maior a cada segundo, está o convés plano e inconfundível de um porta-aviões americano. Ele tem uma missão, atingir o navio. Ele tem uma chance e só lhe restam alguns segundos de vida. Seu ombro queima, atingido por estilhaços ou bala, mas ele ignora. O avião baixa o nariz, motor grita, fuselagem treme forte como querendo se soltar. Antes desse momento, antes da fumaça, dos tiros antiaéreos e do mergulho, existiam rituais, refeições finais e cartas para casa. E havia um rapaz muito jovem tentando entender o significado de uma vida que ele já sabia que terminaria hoje. Horas antes, Aoki Kenji colocou um hachimaki branco na cabeça, tradição dos samurais. Ele colocou uma faixa de 1000 pontos ao redor da cintura, costurada à mão por pessoas queridas, destinada a trazer proteção em uma missão da qual ninguém retornava. Alguns pilotos até carregavam katanas, não para o combate, mas como uma ponte simbólica para o passado guerreiro do Japão. Antes do amanhecer, Aoki e outros pilotos se reuniram para uma última taça de saquê e uma porção final de arroz. Então ele subiu em seu cockpit, um cockpit do qual ele havia sido treinado para decolar, mas não para pousar. O treinamento dos kamikazes raramente incluía pouso, pois combustível, tempo e equipamentos eram escassos. Você aprendia a levantar voo, voar em linha reta e mergulhar, e isso era suficiente. Agora, no meio do mergulho, o avião de Aoki é mais uma arma do que uma aeronave. Uma bomba de 250 kg está presa embaixo da fuselagem. Ele não é mais um piloto de caça, ele é o sistema de orientação de um explosivo voador. Explosões surgem como flores negras no céu. Os artilheiros americanos usam todas as armas disponíveis, canhões de 20mm, de 40mm e até grandes canhões navais de 5 polegadas. Seus projéteis têm espoletas Vetfuse, detectores que explodem perto de aviões, sem exigir impacto direto. Hoje, não faltam explosões. Aviões caem ao redor dele. Homens com quem ele compartilhou arroz e saquê caem em espiral no oceano antes de atingir seus alvos. Ainda assim, ele segue mergulhando. Mas como um universitário recém-formado de 21 anos veio parar aqui, no meio do Pacífico, voando direto para uma parede de tiro sem intenção de voltar? Para entender isso, nós recuamos da fumaça, da artilharia antiaérea, do porta-aviões surgindo no para-brisa dele e voltamos para onde tudo isso começou. O Japão está desmoronando, anos de guerra drenaram sua força. A poderosa marinha imperial jaz no fundo do oceano e sua força aérea é apenas sombra do que foi. Os americanos estão avançando ilha por ilha. A batalha por Okinawa começou e as ilhas japonesas agora parecem perigosamente próximas de uma invasão. Neste momento de desespero, o Japão recorre a uma nova arma, as unidades de ataque especial. A história os lembra por outro nome, kamikaze. Aoki Kenji, como muitos jovens de sua geração, cresceu cercado por uma disciplina rígida e uma profunda reverência cultural pelo imperador. A lealdade não só era esperada, mas ensinada como a maior virtude. O sacrifício pela nação era visto como algo honroso, glorioso até. Ao se voluntariar, Aoki acha que faz o certo, o honroso, e que sua morte pode ajudar o Japão a sobreviver mais um tempo. Antes da missão, Aoki lembra de um juramento de 5 pontos. Lealdade é sua obrigação. A propriedade é seu modo de vida. Você deve valorizar o valor militar. Você deve prezar a retidão. Viva de forma simples. Ele espera ter correspondido a eles. Ele escreve uma última carta aos pais pedindo que não se preocupem. Ele diz a eles que está cumprindo seu dever, diz que eles devem se orgulhar e provavelmente vão se orgulhar. A cultura do Japão, enraizada nas tradições dos samurais, ensinava que morrer com honra era preferível a viver com vergonha. Durante toda a guerra, soldados americanos enfrentaram ataques Banzai, investidas desesperadas em que a sobrevivência nunca era o objetivo. O kamikaze se tornaria o ataque Banzai supremo. A aeronave de Aoki para essa missão sem volta é o Mitsubishi A6M0, que já foi a joia da aviação japonesa. Agora ela está defasada e em desvantagem contra Hellcats e Corsairs americanos. O Japão tem tão poucos aviões restantes que até modelos antigos danificados ou aeronaves de treinamento são usados como ferramentas kamikaze. Certos aviões são feitos só para missões suicidas. O mais famoso é o Oka, a flor de cerejeira, uma bomba guiada por humanos movida a foguete. Aoki ouviu falar sobre eles, mas nunca viu um, algo que ele considera uma pequena bênção. E nem todo piloto kamikaze está tão disposto quanto Aoki parece estar.
Todos são tecnicamente voluntários, mas alguns são coagidos por uma pressão sutil de colegas de classe, comandantes ou pelo medo da vergonha. Aoki ouviu falar das dúvidas silenciosas de alguns pilotos, sussurradas quando achavam que ninguém ouvia. Na pista, quando um avião se recusa a ligar, Aoki se pergunta por um momento se é uma falha mecânica ou medo. Mas não há tempo para pensar. A equipe de solo levanta os braços em saudação, enquanto o esquadrão de Aoki decola na luz da manhã. Enquanto o Japão fica para trás, ele imagina flores de cerejeira, belas, temporárias, levadas pelo vento. Como ele, o esquadrão segue ao sul para Okinawa. O objetivo deles é simples: destruir navios americanos e tornar a invasão tão cara que os Estados Unidos peçam paz. Aoki sonha em atingir um porta-aviões, como escreveu em sua carta de despedida. Um porta-aviões é o coração do ataque da frota americana. Talvez, só talvez, o Japão consiga adiar o inevitável. Eles vasculham o oceano por eras, atentos a sinais do inimigo. E então ali, uma fina trilha branca sobre as ondas, o rastro de um navio, a formação muda para segui-lo. Os americanos não se surpreendem mais, pois enfrentam kamikazes desde outubro de 1944. O impacto inicial já passou. Eles agora contam com 3 anéis defensivos, o externo com caças de patrulha aérea, o intermediário com contratorpedeiros e navios de piquete rápidos com radar, e o interno com cruzadores, couraçados e porta-aviões. O navio que é o que vê primeiro o núcleo da frota é um desses contratorpedeiros de piquete. Ele dispara imediatamente, explosões de flak aparecem ao redor dele enquanto o esquadrão avança. Ele ignora o navio. O objetivo dele é maior, chegar ao porta-aviões. O contratorpedeiro informa sua posição por rádio, canhões se ativam e explosões ocorrem por todo o campo de batalha. O avião de Aoki é atingido de novo. Com o ombro latejando, ele força o Zero a continuar. Ele rompe o primeiro círculo, depois o segundo, e à distância finalmente ele o vê. O convés cinza e plano de um porta-aviões americano. Este é o momento dele. O céu se torna uma tempestade de metal, traçantes sobem queimando, projéteis explodem ao seu redor. A fumaça toma o ar por um momento e o convés do porta-aviões domina a visão. Ele empurra o manche para frente, o Zero mergulha. Um último pensamento passa por sua mente, sua família, sua casa, o imperador, e então tudo fica escuro. Aoki Kenji é um dos quase 4.000 pilotos kamikaze mortos nos últimos meses da guerra. Seus ataques matam milhares de soldados americanos, incluindo muitos na batalha mais mortal da Marinha dos Estados Unidos em Okinawa. Seu sacrifício prolonga a guerra, mas não pode mudar o resultado. O Japão não cairá por invasão. Algo muito mais devastador irá parar a guerra em seu lugar. E a história de Aoki Kenji, seu voo final, seu último mergulho e sua última escolha, permanecem como um dos exemplos mais marcantes de até onde as nações podem ir quando levadas ao limite e até onde jovens podem ir quando aprendem que a morte pode ser um dever.